Então, se a gente voltar aqui para essa, a gente voltar aqui para olhar um pouquinho o nosso cérebro, quando nós não descarregamos essa ativação nervosa, a nossa amígdala, aqui no sistema límbico, ela continua informando que nós estamos sob perigo. E o nosso corpo continua tenso ou continua em estado de choque. O estado de choque que a pessoa perguntou é um estado de choque clássico da pessoa ficar ali parada, mas nós podemos seguir no choque, por exemplo, dissociando muitas vezes, ficando muitas vezes ausente. Isso é uma forma isso é uma forma de mostrar, isso é uma forma de representar, digamos assim, que existem resíduos no nosso sistema nervoso ainda. Ou então nós podemos seguir hipervigilante, com muita carga de ativação simpática no corpo, como se a gente estivesse o tempo inteiro sob perigo. Então, quando o sistema nervoso reptiliano não descarrega, ele não consegue informar para a amígdala, o sistema límbico, que não existe mais perigo. E a amígdala segue vendo perigo em muitas situações. E nós vamos cada vez mais criando uma percepção de perigo sobre a vida, uma percepção de ameaça sobre a vida. E isso afeta a nossa forma de afeta a nossa neocórtex. Afeta a nossa forma de organizar a nossa visão de mundo, de entender as relações. Então, o mundo pode ser entendido como um lugar seguro e apaziguador, mas o mundo pode ser entendido como um lugar hostil e ameaçador. E muito vai depender da forma como essas estruturas na nossa história de vida foram organizadas, como as nossas relações foram organizadas, como as nossas experiências foram enfrentadas. As nossas experiências e as nossas biografias moldam também a nossa estrutura cerebral. É como se o nosso cérebro ele fosse um órgão de relação. Ele está sempre se relacionando. É como se ele fosse, não. Ele é um órgão essencialmente de relação. Ele está o tempo inteiro se relacionando com os estímulos do ambiente externo, com os estímulos do ambiente interno. E nós vamos organizando imagens sobre a vida, sobre as pessoas e sobre o mundo. E essas imagens afetam nossos estados emocionais e os nossos estados emocionais afetam essas imagens. Então, se existe muito resíduo nervoso impregnado no nosso sistema nervoso, certamente que isso muda a nossa concepção de existir no mundo, a forma da gente olhar o mundo, a forma da gente ver o mundo e a forma da gente se relacionar com as pessoas. Então, seguindo aqui agora uma ideia mais de Peter Levine, o trauma, a experiência de traumatização é resultado de um evento de sobrecarga que impossibilita o organismo de se defender ativamente usando suas respostas típicas, né, inatas de sobrevivência, lutando ou fugindo. Lutar não precisa ser necessariamente uma luta corporal, pode ser falar. Então, se afirmar pode ser uma forma de lutar. Brigar pelos seus direitos pode ser uma forma de lutar. Se posicionar pode ser uma forma de lutar, né? Ou fugir ou se esquivar, né? Como nos transtornos de ansiedade, que nós vamos ver bastante comportamentos de esquiva, né? Numa condição mais disfuncional. Mas a fuga em si não é uma resposta disfuncional, é uma resposta favorável, a depender do contexto em que ela esteja acontecendo, né? Ok. Então, será necessário então fazer a ligação entre as áreas subcorticais e corticais? E é aqui que está, assim, digamos, o ponto fundamental da experiência somática. A ideia do trabalho da experiência somática é fazer essas conexões através da linguagem sensorial, através da linguagem reptiliana, como se a gente pudesse trazer de novo esse cérebro antigo que guarda essas informações numa linguagem somática. E então, trazendo ele de volta, a gente pode ajudar o sistema nervoso, já numa situação agora de segurança, a descarregar gradativamente
num ambiente seguro, parte desses resíduos que ficaram presos e impregnados na memória, no sistema límbico e, portanto, afetando também o sistema cortical. Então, as bases da traumatização são fisiológicas, caracterizadas pela desorganização da nossa estrutura reptiliana, que, portanto, precisa ser convidada para participar do setting terapêutico, né? Para que respostas incompletas possam ser completadas, para que a gente possa dar acesso a essa memória somática que fica impregnada em todo o nosso corpo. A memória somática ela fica impregnada na nossa pele, nas nossas articulações, nas nossas fáscias, nas nossas vísceras. Então, ela, justamente por ser uma memória, né, por ser um cérebro muito mais antigo e que se espalha por todo o corpo, então é nessa memória de procedimento que esse resíduo nervoso fica depositado. E, portanto, é com essa instância que a gente também vai precisar conversar. Então, como tirar uma pessoa do choque? Aí, uma situação bem específica, né? Em geral, a entrada numa resposta de choque, a entrada numa resposta de choque numa situação quando está em torno do evento, né, é um preditor para estresse pós-traumático. Isso é uma coisa importante, né? Como fazer? Primeiro, chegar com muita gentileza, sentar perto da pessoa e começar a falar com ela. Falar numa voz calma, falar numa voz tranquila, se apresentar e dizer, olha, eu sou tal pessoa, eu estou aqui, eu posso lhe ajudar. Você consegue falar se você está precisando de alguma ajuda. Eu posso ficar aqui com você até que você possa me dizer o que é que você precisa. Então, na verdade, o que a gente vai fazer diante do choque é oferecer um pouco de espaço, esticar um pouco mais o tempo para essa pessoa e oferecer um vínculo de segurança naquele momento para aquela pessoa. Nosso sistema nervoso, por sermos mamíferos, ele tem uma necessidade muito grande de vínculo e de segurança. Nosso sistema nervoso não consegue descarregar o resíduo traumático se efetivamente ele não consegue prescrutar que existe segurança no ambiente. Esse é um dos motivos pelos quais o nosso sistema nervoso segue guardando resíduo, porque muitas vezes nós não conseguimos identificar uma porção de segurança, uma pessoa que a gente identifique como alguém, um vínculo de segurança, ou às vezes o próprio ambiente familiar não é seguro, ou às vezes o próprio ambiente em que a pessoa esteja não é seguro o suficiente para que ela possa falar sobre isso, ou para que ela possa descarregar o choque. Então, nesse sentido, nós seguimos carregando, né? Seguimos carregando uma parte dessa ativação nervosa. Então, as orientações para esses primeiros socorros, quando a pessoa está em estado de choque, é falar com calma, oferecer informações. Oferecer informações que são estritamente necessárias, não precisa inundar a pessoa de informações, né? Então, dizer que está ali, que pode ajudar. Trazer informações de orientação sobre o que está acontecendo. Olha, o que acabou de acontecer, sei lá, digamos que a pessoa foi assaltada. Você foi assaltada, mas já está tudo bem. Você não está em perigo. Parece que tudo já se resolveu. Eu posso ficar aqui com você até alguém chegar para ficar com você. Você sabe se você lembra do número de alguém que a gente possa ligar para pedir socorro? Se a pessoa não consegue responder, simplesmente a gente pode dizer: vou ficar com você um pouco mais de tempo. Pode ser que nesse momento o corpo comece a tremer. Pode ser que nesse momento a pessoa possa começar a chorar. Essas descargas, nós chamamos isso de descargas autonômicas. É precisamente a forma que o sistema nervoso tem de eliminar, de escoar parte do resíduo nervoso, parte da ativação nervosa que foi ofertada para que a gente pudesse sobreviver, responder, mas que não foi completamente utilizado. E que, se não for descarregada, segue no nosso corpo como se fosse um resíduo.
Então, se a pessoa treme, muitas vezes as pessoas têm medo do tremor e interrompem o tremor por medo, ou têm vergonha do tremor e interrompem o tremor por choro, ou por medo, por vergonha, ou têm vergonha do choro e interrompem o choro por vergonha. Então, nesse momento, seria importante que a gente pudesse, né, dizer: tá tudo bem, você só está tremendo. Tremer é a melhor forma que o nosso organismo tem de jogar para fora o medo. Então, ajudar a pessoa nesse momento em que a descarga pode começar a acontecer. O que, em geral, vem como descarga nesses momentos tendem a ser tremores mais intensos, choros mais intensos, que é a forma principal e inicial que o nosso sistema nervoso descarrega choque traumático. Então, eu comentei nesse instantinho que respostas de choque, respostas de congelamento, numa situação próxima ao evento, né, eles tendem a ser preditor de estresse pós-traumático. Então, a pessoa que tem uma resposta como essa tem uma probabilidade muito mais aumentada de desenvolver TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, mais adiante. Portanto, é importante ficar atento para o que é que pode aparecer depois. Descarregar a resposta ali naquele momento, descarregar esse resíduo, pode ajudar a prevenir TEPT, pode ajudar a prevenir outros transtornos também nesse momento. Ok. Os sintomas do trauma, eles não são necessariamente causados pelo evento em si. Ele se desenvolve quando essa energia residual, né, quando essa carga de ativação que foi liberada pelo sistema nervoso, para que a gente tivesse capacidade de lutar ou fugir. Mas essa carga não foi, né, completamente descarregada. Então, ela pode ser descarregada no momento em que a gente está executando alguma resposta de luta ou fuga. Ela já começa a ser descarregada. Mas pode ser que não tenha sido completamente. Então, é esse resíduo que permanece no corpo e são esses resíduos que vão se aglutinando no corpo e formando sintomas traumáticos, né? Que podem ser sintomas cognitivos e que podem ser sintomas somáticos. Então, pode ser que uma pessoa desenvolva, depois de um evento traumático, ou depois de uma história traumática, pode ser que uma pessoa desenvolva síndrome de pânico, mas pode ser que uma outra desenvolva gastrite. Então, os desfechos, né, sintomáticos podem ser muitos. Então, pode ser que uma pessoa desenvolva depressão, mas pode ser que uma outra desenvolva fibromialgia, que é um correlato da depressão no corpo, né? Então, essa categoria de sintomas pode envolver tanto sintomas físicos como sintomas psíquicos. Uma coisa importante também é a gente não olhar para o sintoma como se ele fosse uma coisa terrível. O sintoma é a melhor forma que o corpo tem de seguir carregando aquele resíduo. Não fosse o sintoma, o ego não conseguiria seguir dar conta da vida. Então, os sintomas, como Jung diz, a partir de uma referência alquímica, todos esses resíduos, eles são coagulados, eles são aglutinados em forma de sintoma, já que a psique é um sistema autorregulatório e ela precisa seguir funcionalmente. Para que a psique e o corpo sigam funcionalmente, nós fazemos sintomas, e essa é a forma de aglutinar essa carga, para que a gente continue estando funcional da vida, continue dando conta da nossa vida e das coisas que a gente precisa fazer. Certamente com mais carga, certamente com mais sofrimento, certamente com mais dor, mas é uma forma muito funcional de se manter presente, de se manter, de alguma forma, é uma tentativa de se manter adaptativo. E já para ir finalizando, voltando aqui para o mito da medusa, algumas palavrinhas esperançosas, né? A mitologia também traz essa ideia de que uma vez que Perseu conseguiu decapitar a Medusa, 3 figuras mitológicas saíram do pescoço da Medusa.
Então saiu o cavalo, saiu Pégasus, o cavalo alado, essa figura que está aí ao fundo da tela. Cavalo alado, um animal alado, para as mitologias, né, para a ideia mitológica, é sempre um instinto que se espiritualizou, um instinto que se transformou. Saiu também o gigante Crisaor, que é um gigante de um olho só, informando da possibilidade que a gente tem de reunir os opostos num caminho de integração, unir dor e amor, unir sombra e luz. E saiu, por último, um sangue muito, mas muito, mas muito curativo, né? Para dizer para todos nós que da ferida, da própria ferida, é da onde a gente retira a nossa cura. Já caminhando para uma finalização, aceitar a tarefa e a façanha de entrar em contato com as próprias dores, para suportar e superar as nossas próprias limitações, é o caminho que temos de recriar o nosso ser. Essa é também a fonte pela qual uma sociedade renasce. E eu acho que eu pulei uma aqui, juntando aqui, né, ideias de Peter com ideias de Jung, transformar a nossa dor em amor, transformar uma experiência traumática numa experiência de afirmação à vida, vai ao encontro do nosso desejo de autoconhecimento. Jung dizia que a nossa grande fome é de autoconhecimento, que o nosso sentido existencial, nossa grande fome de existir, de dar sentido à vida, é através de nos conhecer e de entender qual é a nossa experiência durante esse caminho. E só isso pode nos ajudar a descobrir qual é o nosso caminho e qual é o nosso lugar no coração do mistério da existência. Eu vou finalizar com um escrito de Newton Bonder que eu acho de uma profundeza e sempre me emociono quando eu leio, então quero compartilhar aqui com vocês. Todo ser vivo é nu e vulnerável. Sua nudez e sua vulnerabilidade não são defeitos. Carla, você pode ler, porque as Sim, telas posso. estão em cima das letras e eu não consigo fazer a leitura. Por favor. Todo ser vivo é nu e vulnerável. Sua nudez e sua vulnerabilidade não são defeitos nem limitações. São recursos que permitem participar da fluidez da vida. São porosidades essenciais para as trocas vitais que nos sustentam. A nudez é o aspecto físico de nossa humanidade. A vulnerabilidade é o aspecto imaterial de nossa humanidade. A nudez e a vulnerabilidade nos fazem permeáveis à vida e sempre que juntas possibilitam estarmos presente existindo. Ok, com essas palavras eu finalizo, então.